Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra para encaminhar em estilo comboio o segundo tema que tem a ver com a guerra. O embaixador já falou da prestação de Zelensky na Assembleia Geral da ONU. Como é que vê o resultado, o futuro resultado dessa prestação de Zelensky na ONU? Embaixador, parece-lhe que o Ocidente, os países que estão empenhados na defesa da Ucrânia, digamos que conseguiram algum sangue novo para ajudarem com mais eficácia no terreno as forças militares ucranianas? No terreno, tal como aliás temos vindo a dizer nas últimas semanas, a situação parece, eu não diria empatada, mas de certa maneira sem avanços significativos. A contraofensiva que teve menos sucesso do que aquilo que se pensava, mas de certa maneira tem vindo a ser sustentada no terreno, porque apesar de tudo não há uma reação russa que permita, que permita dizermos que que contrariou essa atitude, essa ação ucraniana. Essa contraofensiva, em particular, mantém-se no Sul, com ganhos muito pequenos e com custos muito grandes. Ao que parece, com custos muito grandes em matéria humana e de material, quer para os dois lados. E isso é muito significativo e significa de facto que a Ucrânia quer dar mostras ao mundo ocidental, que a tem apoiado até agora, de que está disposta a ir tão longe quanto possível e na utilização desse material, na espera também, vale a pena dizê-lo, que outro material novo, agora fala-se nos Atamax, amanhã fala-se nos F-16, que possa, digamos, reforçar a sua própria posição. Veremos, em particular, como é que a chegada do inverno vai afetar o funcionamento da guerra no terreno. Há setores mais difíceis de serem mobilizados por parte da Ucrânia e é relativamente mais fácil para a parte da Rússia, que está numa posição de natureza defensiva, e nunca é demais sublinhar que a Rússia, ao longo do ano passado, conseguiu reforçar as suas linhas de defesa, as famosas 3 linhas de defesa, de uma maneira significativa, não obstante elas não serem totalmente inexpugnáveis, como aliás se viu, a Ucrânia conseguiu romper uma delas, mas a Ucrânia não conseguiu aquilo que era o seu objetivo, que era ligar, fazer uma testa de ponte que pudesse ligar ao Mar de Azov, o que significaria cortar a ligação da Rússia por terra à Crimeia. E, portanto, a guerra está parada aí. Depois há pequenos avanços um pouco mais a norte, na questão de Bakhmut, na famosa localidade de Bakhmut, que já não é nada, praticamente, é um monte de escombros, mas que são posições muito, aparentemente importantes do ponto de vista tático, dado que estamos a falar de zonas de terreno bastante plano, e em que, digamos, as posições, os avanços ou recuos são importantes para segurar a própria posição do inimigo. Não há avanços significativos. Não há também avanços significativos no terreno da negociação. Nós constatamos que a linguagem sobre a negociação não evoluiu muito, e o que é a negociação neste quadro? O que é que poderia ser a negociação neste quadro? Vale a pena dizê-lo também e especular, porque volta e meia nós passamos o tempo a não pensar nisso. Já sabemos que a Ucrânia quer recuperar todo o seu território. Não apenas, digamos, o território, as 4 repúblicas que a Rússia criou no seu território mais a norte, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, mas também quer recuperar a Crimeia, onde tem feito ações à distância, com drones, muito significativas da sua capacidade tecnológica e militar. E isso significa, portanto, que o mundo ocidental, que sempre disse que iria tão longe quanto a Ucrânia quisesse ir, está, digamos, de mãos atadas perante aquilo que é a determinação da Ucrânia de recuperar o seu território, território esse que é aquele que, na sua criação como país, em 1991, lhe foi reconhecido internacionalmente. A Rússia, entretanto, criou dentro da Ucrânia 5 repúblicas. Dentro do território da Ucrânia, a Rússia criou 5 repúblicas. Nessas repúblicas organizou aquilo que a Rússia considera terem sido referendos, embora a comunidade internacional possa ter algumas dúvidas sobre o modo como esses referendos se organizaram. E esses referendos
pediram, nessas repúblicas pediram a adesão à Federação Russa, e essas repúblicas, que são as tais 4 repúblicas que eu referi, mais a Crimeia, são hoje membros da Federação Russa, e há aqui uma espécie de contraposição na área do direito internacional entre a Rússia e a Ucrânia. Muito claramente, a Rússia diz, isto é nosso território, isto é território russo, como aliás volta sempre a lembrar o discurso de Putin no dia 5 de maio de 2022, as nossas terras e as nossas gentes, falava ele, porque ele nunca considerou verdadeiramente que a Ucrânia tivesse o direito a existir naqueles territórios onde há russos, cidadãos de origem russa. E, portanto, esta contraposição só se vai resolver pelas armas. Não vale a pena pensar que há alguma negociação aqui que não se faça sob o ponto de vista das armas. E então eu acho que há aqui um problema de crença. Ou se acredita que a Rússia pode perder a guerra, não obstante ter armas nucleares, etc., ou se acredita que a Ucrânia vai ser forçada a perder a guerra. E o forçado a perder a guerra, há aqui dois domínios para utilizarmos, digamos, categorias puramente teóricas. É a Ucrânia aceitar que aquelas repúblicas existem e que a Rússia, que fazem parte da República, da Federação Russa, ou a Ucrânia aceitar uma situação de facto, e, embora não aceitando de jure, não aceitando formalmente, e criava-se uma situação idêntica àquela que existe na República da Coreia, entre a República da Coreia e a Coreia do Norte, que é uma fronteira estabilizada, de facto, com tropas, não há uma situação de guerra, e há... Mas também não há uma situação de fim de guerra, exatamente como na Coreia. E ninguém reconhece a um lado ou outro, há uma espécie de aceitação do status quo, não havendo uma alternativa. E, portanto, há quem diga que a Ucrânia poderá a prazo chegar a esta conclusão, a esta situação. A meu ver, ela só chegará a esta situação no caso de receber por parte do mundo ocidental a noção de que terá que ceder território neste cenário. E essa noção só pode esperar por novembro de 2024. É isso mesmo, só pode vir dos Estados Unidos, precisamente das eleições americanas. Porque também lhe digo, António, se os Estados Unidos dão um mais pequeno sinal de que estão disponíveis para aceitar que a Ucrânia não recupere todo o seu território, podemos estar descansados. A Europa seguramente aparecerão dentro da Europa imediatamente vários países que até agora se têm mantido nesta posição unificada face à Ucrânia, a imediatamente abrir as portas a uma solução negociada e a sair, digamos, desta ideia de que a Ucrânia terá que manter o seu território completamente incólume. Isto apesar de, suponho, dir-me-á se lhe parece, embaixador, uma opinião aceitável, apesar de, num primeiro momento, com certeza a Comissão Europeia vir a, entre aspas, espernear bastante. Mas a Comissão Europeia hoje em dia, já aqui temos falado, a Comissão Europeia é uma estrutura que acabou por subverter o poder dentro da União Europeia, porque quem manda na União Europeia, de acordo com os tratados, são os países, são os Estados-membros. A Comissão Europeia é um executor e promotor de algumas iniciativas. A senhora Ursula von der Leyen tem conseguido, com eficácia, digamos, superar aquilo que é o bloqueio entre os Estados-membros, nomeadamente a não existência, desde há uns tempos para cá, do famoso eixo franco-alemão que era motor da União Europeia, e a Comissão fará aquilo que, digamos, a vontade comum dos Estados nessa altura se apresentar. Não acredito que a Comissão seja capaz até porque vai entrar também num prazo de remodelação, e eu não acredito que a Comissão seja capaz de contrariar aquilo que seja a vontade dos Estados. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.